O verdadeiro déficit brasileiro está no pagamento dos juros vergonhosos dessa dívida, que em 2010 aproxima-se de 200 bilhões, ou seja, 5 vezes mais que o déficit que o governo diz ter a Previdência. Juros. Aqui nesta casa tem uma CPI instalada, que foi prorrogada, para discutir a dívida pública. Nós, inclusive, sob minha autoria, já instalamos uma subcomissão especial para acompanhar na Comissão de Fiscalização e Controle, para acompanhar essa dívida pública que compromete 40% do bolo do orçamento da União. Esconde também o governo que no passado, ao juntar a Seguridade Social com a Previdência, todo o déficit da Seguridade Social, déficit do governo, foi adicionado aos recolhimentos da Previdência. Afinal, o que o governo quer que os aposentados paguem? Esse é um questionamento que temos que fazer. O que eles querem pagar com os recursos que são das aposentadorias, por direito, por legitimidade? Se buscarmos historicamente a origem desse déficit, que hoje nos acusam, ou seja, que acusam os aposentados, mas que não existe, veremos que o governo federal é o grande devedor da Previdência. Não somos, ou seja, não são os aposentados que devem pagar ao governo, mas o governo é que deve aos aposentados, e deve muito. Brincam com aqueles que construíram a riqueza dessa nação, desrespeitam e humilham os aposentados que hoje amargam, e aqui quero registrar, senador Paulo Paim, amargam os aposentados 22 bilhões de dívida junto ao crédito consignado, porque considerando os recursos já diminutos em função do fator previdenciário e índice diferenciado de correção, que todos nós sabemos que em 2009, só em 2009 chegou a 7%, e que ao longo dos anos vem se avolumando, os aposentados são obrigados a recorrer a juros de bancos pedindo crédito consignado. Já se soma quase 22 bilhões de reais essa dívida que o aposentado tem com esse crédito consignado. Apregou reformas que na realidade tenderão a agravar a miséria do aposentado. Essa é a grande verdade. Que contribuirão para o aumento do endividamento dos mesmos, pois não só defendem o fator previdenciário, defendem também o deslocamento do aumento dos benefícios aos aposentados, por exemplo, da questão do índice diferenciado de correção. E aí, com tudo isso, nós entendemos que é a burguesia financeira brasileira e todas as outras burguesias que não se cansam de acusar os trabalhadores brasileiros como os responsáveis pelos déficits orçamentários. No entanto, com a entrada maciça, e aqui quero fazer esse registro, é importante que esse registro, com a entrada maciça de dólares devido às baixas taxas de juros internacionais, movimento que, já anterior à crise, todos locupletaram-se de ganhos generosos através de operações de captação de dinheiro barato no mercado internacional e investimento especulativo no Brasil, capitais de curto prazo, ganhavam com a sobrevalorização do real, provocada e fictícia, mas também com os diferenciais de taxa de juros externa e interna. É importante que se registre isso. A política financeira do governo é uma mãezona para os capitais internacionais, mas também para os nacionais. Tanto que nós temos hoje duas classes distintas no país. Uma que se enriquece assim de forma acelerada e uma que vem sendo achatada, os aposentados. É preciso que se registre isso, por conta exatamente dessa questão da giranda financeira. E é preciso que o governo faça uma reparação sobre isso. No entanto, quando os bancos norte-americanos entraram em colapso e o dólar do Brasil inverteu a desvalorização devido ao risco, as perdas foram tão espetaculares para esses especuladores que chegaram a atingir aproximadamente 78 bilhões de reais. Naquele instante, ninguém acusou esse fato, pois cabia ao governo salvar os especuladores. Em nome da manutenção do emprego, o que fez o governo? Em nome da manutenção dos empregos, e os empregos foram salvos? É uma pergunta que se faz, porque acredita, e eu tenho registro de que muitos trabalhadores foram demitidos do seu trabalho. Foi um desemprego, inclusive, maciço que houve, principalmente no setor industrial, que inclusive as famílias que estão nos ouvindo têm consciência disso, mas os jornais publicaram os nomes dos diversos empresários e bancos que foram beneficiados pelos socorros governamentais.